Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Aqui estamos, eu, João Batista, Angélica, minha musa dos olhos de safira. Oba! Que seja o estudo a nossa ferramenta de progresso. E o nosso Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Eu fico imaginando o Astênio, que é advogado, fazendo trabalho de causídico, com essa voz suave que ele tem, viu? Yeah. Você deve ser muito convincente, Astênio, sinceramente, viu? Eu acho barato. Desculpa, olha. Gente, sinceramente, vocês fazem parte da minha vida. Eu tenho um carinho todo especial por todos, porque eu cada dia aprendo um pouco mais com esse grupo. E é uma maravilha estar aqui com vocês. Quando com vocês com os nossos estudiosos aqui, expositores, e também com vocês, nossos ouvintes. Isso aí. É uma maravilha. Então, iniciando a conclusão, o primeiro capítulo, vamos ler o primeiro parágrafo e o nosso Astênio vai tecer algumas considerações a respeito. Sim. Quem de magnetismo terrestre apenas conhece a brincadeira dos patinhos imantados que executam evoluções numa bacia com água, dificilmente compreenderá que ali está o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Dá-se a mesma coisa com quem, de espiritismo, só conhece o movimento das mesas, não vendo nesse fato mais que uma diversão, um passatempo da sociedade, sem compreender que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido na antiguidade e até pelos povos semi-selvagens, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. Realmente, para o observador superficial, que relação pode ter uma mesa com a moral e o futuro da humanidade? E, contudo, quem quer que reflita se lembrará de que do vapor que levantava a tampa de uma simples panela que fervia, fato que se repete desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. A gente verifica, né, que na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec não traz nada que seja absolutamente novo. A conclusão, lá do jeito sábio dele, ele faz um retrocesso, né? Ele apanha os principais pensamentos que foram desenvolvidos ao longo do livro, né? E ele faz referência aqui nessa conclusão a coisas que eram bastante conhecidas no tempo dele, como, por exemplo, a brincadeira dos patinhos imantados. Eu não sei exatamente que brincadeira era essa, mas, de qualquer forma, o que interessa aqui não é a brincadeira dos patinhos imantados, e sim o magnetismo. Ele fala assim, bom, há aqueles que conhecem de magnetismo só apenas aquele magnetismo, né, que é usado na brincadeira dos patinhos imantados.
Só que ele fala assim, daquela simples brincadeira dos patinhos imantados, ou naquela simples brincadeira, o sábio descobriria muita coisa importante, né? Porque ele fala assim, quem de magnetismo terrestre apenas conhece a brincadeira dos patinhos imantados, que executam evoluções numa bacia com água, dificilmente compreenderá que ali, naquela brincadeira, está o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Isso faz lembrar o Emmanuel no livro Roteiro, em que ele fala que o universo é um grande complexo de coisas simples. O que nós observamos em diversos estudos, né, dos espíritos é que o que está presente no macro-universo também está presente no micro-universo, né? A criação divina é algo espetacular. Aí fala assim, dá-se a mesma coisa da brincadeira dos patinhos, né, que de algum modo reflete o funcionamento do universo. Ele fala, dá-se a mesma coisa com quem de espiritismo só conhece o movimento das mesas, não vendo nesse fato do movimento das mesas mais que uma diversão, como era a brincadeira dos patinhos, né? Um passatempo da sociedade, sem compreender que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido na antiguidade, então o fenômeno do movimento das mesas é conhecido na antiguidade, e até pelos povos semi-selvagens, possa ter ligação com as mais graves questões de ordem social. E quem descobriu, né, essas graves questões, quem percebeu essas graves questões de ordem social, foi mais apropriadamente Allan Kardec, né, porque até então o fenômeno das mesas girantes também era passatempo, eram brincadeiras, né? Então ele fala, realmente, para o observador superficial, que relação pode ter uma mesa com a moral e o futuro da humanidade? Ele, que não era um observador superficial, ele viu essa relação, né, entre aqueles fenômenos e a moral e o futuro da humanidade. Ali estava, por detrás daqueles fenômenos, né, estava a possível explicação para todas as dúvidas dos homens, né, em todos os tempos. Ali, por trás, aqueles seres, né, aquelas forças, aquelas inteligências que estavam movimentando aquelas mesas, elas poderiam ter resposta para todas as dúvidas dos homens. Ele fala, e contudo, quem quer que reflita se lembrará de que, então ele traz mais um exemplo, né, de que do vapor que levantava a tampa de uma simples panela que fervia, fato que se repete desde toda a antiguidade, saiu o possante motor, né, o motor a vapor, com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Certamente aqui ele estava se referindo à locomotiva a vapor, o avião não existia ainda no tempo dele, né, mas mostrando que de simples brincadeiras, né, mostra o funcionamento de outras coisas tão importantes, né? Entende? Ele está vendo a nossa pequenez no raciocínio. Porque se a gente, com relação ao patinho, ele estava falando do complexo de ímãs. Que as brincadeiras, você colocava o imã por debaixo da bacia, com água, os patinhos imantados por cima, e você ficava brincando com os patinhos. Você rodava o imã embaixo. Né? Você rodava o imã embaixo da bacia e os patins faziam piruetas. Seguindo o movimento dos ímãs. Exato. Né? Isso está relacionado com o magnetismo que existe e que a ciência veio colocar mais tarde, que é o que dá o equilíbrio dos universos. Inclusive a atração entre as pessoas, né? Quanta coisa é explicada pelo magnetismo, né? Exatamente. Ele está falando sobre a lei da atração. Mas quem só vê na sua pequenez de raciocínio a questão da brincadeira pueril, não está enxergando o passo do que aquilo ali quer dizer realmente. E ele faz a associação às mesas girantes, ou seja, a partir do momento que as pessoas não entendem que aquela mesa girante ali tem uma inteligência por trás, ali estava se descortinando a relação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. O mundo invisível, o chamado mundo invisível. Né? O que vem a justificar mais tarde as relações sociais e a conduta humana. Ou seja, quem só vê a brincadeira
está perdendo a oportunidade de enxergar o todo. Sim. E Kardec, ele quis sensibilizar a gente justamente quanto a isso. Ou seja, vocês têm que enxergar que esta situação vai te levar aonde? E hoje em dia, muitos transtornos sociais são resolvidos pela interpretação dos dois planos e pela interseção. Talvez por isso, né, Angélica, o Cristo dizia sempre: vede aqueles que têm olhos de ver, né? Exato, e ouvidos de ouvir. E ouvidos de ouvir. Realmente é muito interessante essa situação. Então, a questão da tampa, né? Partiu-se dali, viu que a pressão era grande, podia impulsionar. Então, a ciência já se utilizou deste mecanismo, já foi para o trem, mais tarde até para o próprio foguete. Sim, Entende? Que daí foram gerando outros e outros motores. E aonde mais não vamos chegar, né? Através daquela observação pueril. Entende? Então, quem só vê, e nessas conclusões, Kardec vai chamar muito a nossa atenção para isso, para nossa maturidade, para nossa acuidade na observação dos fatos, porque isso é que vai determinar o nosso adiantamento, né? A nossa evolução, tanto na parte de conhecimento quanto na parte moral. Sim, muito interessante, né? Exato. Muito interessante a gente ver mais tarde Newton, né? Você vê um pequeno fruto caindo e ele descobre a lei da gravidade, né? Muito interessante isso. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E aí, indo adiante: pois bem, vós que em nada acreditais fora do mundo material, sabei que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente surgiu uma ciência completa, bem como a solução de problemas que até então nenhuma filosofia pudera resolver. Apelo a todos os adversários de boa fé e os desafio a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam, porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e de falta de critério para julgar. Certamente, se tivéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, ela teria suscitado menos desdém e merecido as honras de exame dos que pretendem dirigir a opinião. Contudo, ela vem dos espíritos. Que absurdo! Mal dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Fazei, se quiserdes, a abstração da sua origem. Suponde que este livro seja obra de um homem e dizei do vosso íntimo, e em sã consciência, depois de o terdes lido seriamente, vejamos bem, está bem grifado, seriamente, se nele achastes matéria para a zombaria. Então, o que você me diz, Angélica? Não, aqui é uma coisa muito, muito, muito fundamental, porque essa questão, ela vem até os nossos próprios dias. Está no Evangelho de Jesus, não julgueis, certo? Porque a gente não tem conhecimento de causa. Então, para que você tenha conhecimento de causa, para julgar, você tem que ter o conhecimento de causa. E aqui ele reporta: dessas mesas girantes sai uma ciência. Surge uma ciência que vai fundamentar uma série de acontecimentos na nossa conduta, na nossa constituição,
certo? Então, é muito interessante. Mas existe aqueles que continuam a zombar, a criticar. E aqui ele chama a atenção justamente para isso. Para que você seja crítico de alguma coisa, é fundamental que você a conheça de forma profunda. Por exemplo, não é qualquer um que é crítico de cinema. Para ser um crítico de cinema, você tem que conhecer profundamente a arte, as artes cênicas, para poder julgar ou como é que se diz? Organizar um julgamento crítico de forma construtiva, certo? E fundamentada. Chegar e simplesmente criticar só porque gostou ou deixou de gostar, ou porque não vê lógica, isso daí é uma leviandade. E Kardec chama muita atenção nossa para isso. Ou seja, estude profundamente e veja se esse livro que você tem nas mãos agora e que você está estudando é obra de um ser humano. Não é. É uma obra extremamente fundamentada numa ciência que liga os dois mundos, as duas experiências, e que ela vem trazer muito, muito conhecimento e muita fundamentação para a gente. Astênio. Então, é super interessante, né? Kardec, ele destaca aqui também as resistências, né, vindas de todos os lados, de vários lados da igreja, da ciência, enfim, né, no que se refere a essa filosofia. E Kardec diz, pelo simples fato de ela estar sendo apresentada como sendo filosofia dos espíritos. Se ela tivesse sido apresentada como filosofia de qualquer ser humano, ela não teria tanta resistência assim. Como a filosofia socrática e várias outras filosofias que até hoje se prega nas universidades. Então, se essa filosofia aqui, se Kardec, por exemplo, tivesse pesquisado tudo que os espíritos falaram e houvesse escrito as obras e não colocando o seu próprio nome, Hippolyte Léon Denis Rivaio, e agora um criador de uma filosofia, muito provavelmente as universidades estariam ensinando essa filosofia extremamente revolucionária até hoje. Mas como Kardec... essa filosofia já teria sido distorcida, né? Sim, poderia, né? Mas por ser incômoda. Sim, mas eu estou pegando exatamente em cima do que ele fala, né? Ele fala assim, certamente se tivéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, ela teria suscitado menos desdém e merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião, né? Então, teve muita resistência em razão de ser dos mortos, né? Como é que os mortos podem ensinar alguma coisa aos vivos, né? Entenderam? E isso aí reforça a ideia de que aquela brincadeira das mesas girantes estava trazendo ao mundo resolvendo problemas filosóficos que o mundo até hoje não tinha conseguido resolver. E como não era o Kardec que estava resolvendo, eram os mortos mesmo que estavam resolvendo, ele tinha a obrigação de dizer qual era a fonte, né? E quando Kardec perguntava, né, qual o cérebro que está movimentando esta mesa, e o Fortier, ele falava assim, mas ela responde perguntas, você faz perguntas e ela responde. Aí aquilo, ele falou, bom, já me convidaram várias vezes, vamos pesquisar, vamos ver. O olhar do Kardec sempre foi questionador, ele sempre foi assim, por que isso está acontecendo? E essa tem que ser uma nota na nossa existência. Acontecimentos se repetem na nossa vida como se fossem ciclos. Por quê? Por que está acontecendo dessa maneira? O que nós devemos aprender? Aonde isso vai nos levar? Mesmos comportamentos geram sempre mesmos resultados. Então, o que eu preciso mudar para acrescentar alguma coisa, para me melhorar, para promover em mim essa reforma, essa mudança e implantar ou ser um colaborador da implantação do reino de Deus nesse planeta? Certo? Então é muito interessante essa questão da gente observar, e ele foi lá e ele verificou
que existia, sim, uma inteligência. Sim. Acho que só para destacar, a gente está no finalzinho do tempo da gente, mas aqui nesse finalzinho desse capítulo 1, ele fala assim, julgam a doutrina ou a filosofia, né, julgam-na pelo título. Então, por ter o título de doutrina dos espíritos, ou filosofia espírita, o pessoal já resiste, né, julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Né? Então, no caso da fábula do macaco, né? Estava cheio de fome, subiu numa nogueira, né? Onde tem as nozes, mas como a casca era dura, achava que aquilo não servia para comer. Né? Lá dentro estava o alimento, né? Mas simplesmente joga fora, morre de fome com o alimento lá dentro. Exatamente. Então, ninguém quer estudar a doutrina espírita porque ela pertence aos espíritos. E morre de fome espiritual porque não quer olhar o que está por dentro. E também tem uma outra alegoria aí, a casca dura, ou seja, você vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço, você tem que se dedicar. E a gente é adepto à lei do menor esforço. Mas, quando a gente se predispõe a essa mudança, todo esforço vai se transformar numa grande alegria, num grande prazer. O fato é que Kardec teve a coragem e a sinceridade de dizer essa frase. Contudo, ela vem dos espíritos. Em todo o texto deste livro, ele não se coloca como autor. Exatamente. Ele é basicamente um questionador e um comentarista das respostas dadas pelos espíritos, apenas, e um organizador didático. Exatamente, um organizador didático. Uma coisa que muita gente não sabe é que cada uma das perguntas desse livro foi formulada para pelo menos 5 médiuns diferentes. Em lugares em diferentes. 5 lugares diferentes. Ou seja, ia para São Petersburgo, para Cracóvia, para Roma, para Paris, para Londres, e vinham as respostas por correspondência a Kardec, numa época que não existia nem computador, quanto mais internet. Ou seja, imagina que a casa dele ficava atafulhada de correspondência e ele tinha que fazer o quê? Uma análise crítica de cada resposta dada pelos diversos médiuns. E a sinceridade dos médiuns, os resultados vieram de tal maneira precisos que ele fez o trabalho da codificação, basicamente cruzando esses dados. É interessantíssimo, a gente tem que refletir muito a respeito disso, porque Kardec, ele antecipou o próprio método científico de Claude Bernard com um trabalho de ensaio de duplo cego. Ele nunca batizou isso aqui de ensaio duplo cego, no entanto é um ensaio duplo cego. Gente, isso aí é de um peso enorme. A doutrina espírita é uma ciência, um conhecimento. Só que, como dizem os espíritos, esse trabalho é nosso. O trabalho é deles, dos espíritos. Agora, vai tentar impedir, né? Tanto não conseguiram, porque simplesmente nós estamos aqui agora estudando mais de 100 anos depois. Vamos refletir a respeito disso. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, e hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos tecer comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, a Marta Batista e eu, para continuarmos estudando a introdução do livro. E nós estamos aqui na sua quarta parte, que fala da relação da doutrina trazida por Sócrates e Platão e a doutrina cristã e o Espiritismo. Na semana passada nós estudamos os itens de 1 a 4. Então, hoje, nesta semana, nós vamos tomar do 5º item em diante. Eu vou ler aqui o que Kardec nos diz que Sócrates propunha, para depois a Marta e eu comentarmos com vocês as ligações, os pontos convergentes da doutrina deles e da doutrina do Cristo e do Espiritismo. Nos diz aqui então Allan Kardec: após nossa morte, o gênio, ou daimon, ou demônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para ali serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Kardec, melhor dizendo, o tradutor aqui do texto, vai dar uma explicação a respeito do que seja Hades. E diz ele que é uma divindade grega que comandava os infernos, era esposo de Prosérpina. Assim também se denomina a residência dos mortos, ou seja, os infernos, ou seja, o local para onde iam as almas após a sua desencarnação. Então os gregos já chamavam aquilo de Hades, e o Sócrates aqui se refere a isso, que após a morte a alma vai para o Hades e lá fica aguardando um certo período, após o qual ela volta para uma nova vida, ou seja, é reconduzida a esta vida por numerosos e longos períodos. Só que, como diz aqui, durante o período da existência da alma encarnada e neste período que ela se encontra no Hades, ou no período da erraticidade, ela está acompanhada de um gênio, ou também chamado de daimon, ou demônio, já que Kardec mais adiante vai nos explicar exatamente o significado desta palavra. Mas podemos adiantar que era o nome que eles davam a um gênio, a um protetor, né, melhor dizendo. A palavra em grego era daimon. Então depois houve uma certa modificação no contexto da palavra, que vai ser explicado mais tarde. É interessante, né, Antônio, que a gente percebe que é uma designação de espíritos, né, mas sem colocar nenhuma especificidade. Exatamente, assim. Isso vai nos falar mais tarde. Mas aí houve, a gente nota que houve aí, né, por interesses múltiplos, acho até por questão de... houve aí uma... Eu até creio que é até um pouco de superstição, sabe? Porque até hoje em dia as pessoas estão muito supersticiosas com relação às almas, né? Alguém que morre, há pessoas que têm medo, né? Não tem mais medo do corpo, mas tem medo da alma do coitado que desencarnou. Seja até uma boa pessoa. Tem gente que não consegue, não posso ver alma, espírito. Isso desde que o mundo é mundo, né? Então eu acredito que esses espíritos, mesmo sendo bons, talvez causasse algum arrepio no povo em geral. Então ficou mais essa conotação negativa para o nome daimon, por isso, porque é mais fácil você ter, como sempre, né? Nós sempre tememos o que não conhecemos, né? E depois havia um interesse, né? Para se criar a figura do demônio, há um interesse muito grande por trás disso, né? Porque é o interesse de manipulação.
Porque por que haveria de se criar uma figura, né, maligna ou demoníaca, né, utilizando a palavra, né, com que objetivo, né, se isso não era, não existia nenhum respaldo desse preceito em escrito algum. É mais ou menos isso que Kardec vai nos falar aqui no item seguinte. Então eu vou ler o item seguinte, que a gente comenta os dois juntos, que estão relacionados. Ele diz aqui: os demônios, falando do que Sócrates pensava, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São o elo que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra nunca em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. Aí Kardec faz esse comentário justamente como você estava falando. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era levada em mau sentido na antiguidade, como é nos tempos modernos. O termo não designava de forma alguma seres malfazejos, mas os seres em geral, entre os quais se distinguem os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Se a substituirmos pela palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Eu não digo mais, se substituirmos a palavra daima por Exu, teremos o que a Umbanda também preconiza. Então, você vê que o fundo é o certo, é o mesmo, porque é a verdade, né? Como você falou, as pessoas, por interesses que a gente não está aqui nessa hora para discutir, por esses interesses, elas começam a dar uma conotação que atenda a esses seus interesses. Exato. Até o próprio Exu hoje em dia está com essa conotação também, né? Como se fosse uma entidade que sai para fazer o mal. Na realidade não dá, ele é um mensageiro, e o mensageiro não é responsável pela mensagem. Se a mensagem é boa ou ruim, não é culpa do mensageiro, né? Se a carta traz boa ou má notícia, não é culpa dos correios. Claro. Não é verdade? Então os anjos, ou os demônios, ou os daimons, ou os espíritos, ou os Exus, eles estão nos ligando aos espíritos que estão um pouco acima de nós. Esses espíritos, por sua vez, também não têm contato com a divindade, como dizia aqui Sócrates. São os espíritos puros que têm contato com a divindade. Direto. Então isso é numa escala, uma escala que está sob a égide da meritocracia. E é interessante, né, porque existe aí, né, uma certa correspondência com a doutrina espírita, né, no sentido da caridade. Porque quando nós lembramos que a doutrina espírita é o Consolador prometido, fica aqui embutido já na doutrina de Sócrates e Platão essa visão caridosa, né? Porque ele diz: após a nossa morte, o gênio que nos havia sido designado durante a vida nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades. Né? E até interessante que eu achei um texto na Revista Espírita que fala sobre Platão e a doutrina da escolha das provas, e a gente percebe que Sócrates e Platão já falavam sobre isso está registrado num diálogo de Sócrates. Platão traz, né, um diálogo de Sócrates com Glauco, onde ele fala dessa escolha das provas, e ele fala, cita essa questão do Érebro, né, que é justamente o que a ideologia pagã, né, nos falava sobre a seita pagã, nos falava sobre um lugar, que é esse Érebro, no qual ele se divide em dois, e os Elísios, né, dividido em Elísios, e dividido num outro lugar, que seria justamente aquele lugar que as pessoas que não são justas, né, são conduzidas. Então, ele divide em Elísios para os justos e Tártaro para os pecadores, né? E ele fala justamente sobre isso, né? Falando desse lugar
onde é o lugar onde se reúnem todas as almas para dali então elas serem julgadas e por esses julgamentos, né, de acordo com aquilo que fizeram, produziram de bom ou de ruim, elas então serão encaminhadas, ou eram esferas, né, aberturas na terra e no céu. E essas aberturas, né, tinham 2 aberturas correspondentes, 2 na terra e 2 no céu. A da direita passavam os justos, né, e a da esquerda iam os pecadores. Então, esse lugar que ele fala aqui, onde as almas se reúnem para saberem, né, para onde vão exatamente, depois daquilo que produziram, que é justamente esse local. Então você vê aqui já uma conotação caridosa, né? Quer dizer, embora elas venham a passar por um tribunal, né? E esse tribunal, nós sabemos agora, é o tribunal da nossa própria consciência, mas antes disso, há ali já um certo carinho, um certo amparo, porque esse gênio, esse espírito que foi designado para nos guiar, nos orientar, é que vai nos conduzir até esse local. Quer dizer, existe aí já uma conotação, né, caridosa. A misericórdia de Deus se fazendo presente. Exatamente, né? Através desses anjos guardiães, né? Então, é como Kardec diz, esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade, né? Quer dizer, então, é interessante a gente perceber que eles, 500 anos antes do Cristo aqui chegar, já tinham uma doutrina, né, que a gente sente que é precursora da doutrina cristã, e com esse toque de caridade, né, que só viria de uma forma mais intensa na terceira revelação, com a doutrina espírita ou consolador. Mostrando que ninguém está abandonado. Ninguém está só. O Pai está sempre presente através desses seus trabalhadores para nos ajudar. Mesmo as almas que devem ser conduzidas ao Hades. Todos. Olha que interessante. O Cristo não dizia que Deus manda chuva e sol para justos e injustos, para bons e maus? É a mesma coisa. Pois é. Então, cabe a cada um de nós, né, desconstruir esse inferno, né, que nos fizeram crer durante tantos e tantos séculos, né? Só nos cabe desconstruir tanto esse inferno quanto esses espíritos demoníacos, né? Ou chefiados por um demônio maior, digamos assim, temos que desconstruir. E por mais que a gente se trabalhe, a gente percebe, né? E por mais que se estude a doutrina espírita, que te liberta de todos esses dogmas, né, negativos, você percebe ainda muitas vezes ao longo da nossa trajetória alguns rançozinhos dessas informações, né? Medos que você não percebe, mas por que eu estou tão preocupado? Né? Aí você vai parar para pensar, né, por quê? Né? Você esquece de fazer um pagamento, né? E lembra que precisa retornar a esse local porque você esqueceu de fazer o pagamento, né? E por que você está tão preocupado se você já lembrou e vai retornar? Porque você tem dentro de você já a ideia de honestidade como algo certo, né? É justamente aquelas ideias passadas, né? De inferno, de julgamentos, né? De pecados, né? Pecados aí subdivididos em vários graus, que fazem com que a gente tenha atitudes como essa. Porque a nossa alma, ela vai se purificando aos poucos. Ela não pode se tornar pura da noite para o dia, de uma vida para outra. É um processo de coagem. Nossa alma vai passando pela peneira, pelo pano, para ser coada. Aos poucos ela se livra de umas certas sujeiras, depois outras e outras e outras, e esse processo vai quase que ao infinito para que nós nos tornemos puros. Hoje ainda temos muita coisa que precisa ainda ser
acuada dentro dessas coisas, como você disse, a esses medos, essas coisas que são resquícios daquilo que foi coado e tirado de nós, mas não tirou ainda 100%, ainda tem aqueles resquícios, aqueles veios, aquela tinta que ainda sujou o pano, muitos sedimentos tem ali. muita coisa ainda que tem que ser retirada, mas... E só existe, Antônio, uma coisa que te liberta e faz com que esse coador saia cada vez mais limpo. É o estudo da doutrina. Porque só ele é que vai te conferir, né, a informação correta, já totalmente liberta, né, de todo o dogmatismo que foi criado, né, e, digamos assim, ajuntado ao longo desses séculos todos. Então, só isso vai te libertar. Bom, mas foi ele que disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é que vai nos libertar. Agora, o problema que sempre houve e por um tempo ainda vai haver, é que o conhecimento pode ser desvirtuado por nós mesmos. Então, a maneira de nós sabermos se o conhecimento vai ser útil ou não para nos ajudar nessa coagem é o controle universal. Exatamente. Do ensino, que, como diz aqui no item 2. Exatamente. Esse conhecimento tem que passar pelo controle universal do crivo da lógica, do bom senso e do amor. Ou seja, nós podemos ler tudo, claro, mas é fundamental que quando, no tocante, aquilo que irá nortear o que é doutrinário ou não, deva ser devidamente anotado e retirado do código da codificação. Então, a codificação é que vai acertar toda e qualquer dúvida que venhamos a ter em termos doutrinários, né? E não ao contrário, como às vezes nós ouvimos. Olha, depois que eu passei a ler as obras do Espírito X, do Espírito Y, eu passei a entender melhor Kardec. Não, isso não é verdade, isso não é vero, né? E não é jamais as obras do Espírito X ou Y que vão realmente tirar a dúvida acerca de algo doutrinário. Então, só na codificação é que você vai ter a certeza do que é realmente doutrinário ou não. Então, está contido na própria codificação. Agora, segundo Kardec, a codificação, né, está incluída, ele dá até um roteiro de estudos no Livro dos Médiuns para a gente saber como devemos estudar e o que estudar, e ele inclui, inclusive, os volumes da Revista Espírita. Está lá, no 3º capítulo, o método, né, do Livro dos Médiuns, na segunda parte. Então, é necessário que a gente vá, né, buscar, rastreando, né, a toda a codificação para que você realmente perceba. Agora, é lógico que existem níveis de leitura. Então, é necessário que a gente compreenda isso. É claro que numa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta leitura da codificação, nós vamos extrair um quantum. A partir de mais uma leitura, você vai extraindo cada vez mais. E cada vez com mais profundidade. É aí que você vai captar, e isso acontece o tempo todo conosco, né? Você está lendo um determinado capítulo e de repente você diz assim, meu Deus, puxa, já li esse capítulo, né? Sei lá, talvez centenas de vezes ao longo desses tantos anos que eu sou espírita e não havia ainda percebido essa conotação. E é isso que acontece. Então, níveis de leitura é exatamente o que nós precisamos mergulhar de forma cada vez mais profunda. E é só a repetição, né, aliado a uma busca constante de mais cultura, é que vai realmente aprofundar o nível de leitura. Sem dúvida. E aqui no item 7, Kardec nos diz que Sócrates tinha o seguinte, tinha uma preocupação constante do filósofo, ou seja, dele e Platão, de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida, que não representa mais que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade? Ou seja, essa pergunta exatamente, é coisa de Kardec.
né? É de uma sabedoria. Se eles viviam preocupados realmente com a alma, estavam preocupados com a eternidade, sabiam que a vida é um hiato na vida verdadeira, né? E ele diz aqui, Kardec, o cristianismo e o espiritismo ensinam exatamente a mesma coisa, que nós devemos jogar, vamos assim, nossas riquezas, buscar as riquezas no reino dos céus, não dizia o Cristo? Claro. Que lá não há problema de traça, de ladrão ou de ferrugem, não é? Não devemos nos preocupar com as riquezas daqui da vida terrena. Não é que seja certo, mas é compreensível que nós fôssemos ainda violentos, egoístas e tudo mais. Então, naquela época, uma época desse tipo, em Sócrates já propõe que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais, devemos nos preocupar com a vida eterna. Era uma coisa totalmente inusitada. É verdade. Não era para ser compreendida naquela época, como nós já falamos aqui na semana passada. Porque por isso daí a gente perceber a ideia de precursores da existência deles, né? Quer dizer, Sócrates, Platão, Aristóteles, sobretudo Sócrates e Platão, porque Aristóteles já segue uma outra linha. Foi mais matemático Exatamente, do que filósofo. Né? E traz até, ainda a referência teórico-literária é ainda de Aristóteles, nos meios universitários. Né? Então é muito interessante a obra maior de teoria literária que se segue a partir da obra de Aristóteles. É muito interessante isso, né? Então, o que a gente percebe é que existe todo um dogmatismo a ser desconstruído, né? Que não casa justamente com essa doutrina de Sócrates e Platão, a do Cristo e, consequentemente, a da doutrina espírita, e que, para nós absorvermos essa doutrina espírita, né, ou a doutrina do Cristo sem o véu da letra, para nós, ao absorvermos de forma mais eficaz ou efetiva, é necessário que nós estudemos, né? Porque, como você falou, né, foi o Cristo que nos disse que deveríamos conhecer a verdade para nos libertarmos. E também no Evangelho, no capítulo Cristo Consolador, o Espírito da verdade nos diz que nós devemos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, porque se você não se instruir, você não vai conseguir se amar, né, ou amar a você e ao próximo da maneira correta. Quer dizer, nós vamos repetir, né, aquela visão equivocada que tínhamos no passado. Então, é uma correlação muito estreita, né, entre essa ideia dos anjos guardiães, né, daqueles espíritos protetores que nos conduzem, nos orientam, nos guiam durante a nossa trajetória, né? E que neste momento específico da nossa trajetória, como provas e expiações, humanidades, né, de provas e expiações, é mais do que necessário. Porque os espíritos dizem que nós, nesse estágio, 5 minutos sem a orientação dos espíritos protetores, o planeta poderia implodir. Não, você vê, além dessa ligação com essa teoria dos anjos guardiães, há também o período na erraticidade. Exatamente. Como um intervalo de uma encarnação a outra, onde o espírito vai ser julgado, ou seja, ali ele vai ter oportunidade de se julgar, se conhecer, para ver onde ele precisa mexer na existência subsequente. E até uma forma também de descansar um pouco, né? Não. Porque nós temos um limite intelecto-moral, né? E esse limite intelecto-moral que chega a um ponto, a gente observa isso, né? Quando a gente no dia a dia, né? A gente vai, se esforça, né? A gente trabalha no sentido de nos esforçar cada vez mais para nos melhorar. Mas existe um limite, né? Existe um limite, claro, é um limite temporário, né? Então é preciso respeitar. Daí a ideia, né, dos períodos de descanso que muitos não respeitam, não sei por quê. É até como se fosse esse período na erraticidade, como se fosse o chamado freio de arrumação, né? Isso. Tem naquela freada para a gente arrumar e ver para onde vai seguir, né? O caminho. O ônibus cheio, né? O freio de arrumação é perfeito. Vou para aqui, eu vou para ali. Então, esse estágio lá no Hades ou na erraticidade é para que nós examinemos
qual o nosso curso a ser seguido. Isso. Mas nós já estamos recebendo aqui o aviso de que o tempo nosso se esgotou. Então, Marta, vamos ficar hoje por aqui. Amanhã nós continuamos com esse estudo. E para você, para os nossos ouvintes, muito boa noite e muita paz. A todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.